Quantas vezes é que nós nos sentimos nus, nos sentimos envergonhados perante Deus e em vez de nos colocarmos debaixo da proteção das folhas grandes das figueiras da oração, nós procuramos tapar os nossos erros perante Deus. Nós fugimos da sua presença porque não temos coragem de orar. Porque é tão mau e nos envergonha de tal forma o que temos para lhe dizer com o coração aberto, que às vezes não temos coragem de ir à presença da santidade que é Deus. Até que é muito importante, mesmo quando nós temos dúvidas, quando temos questões, os nossos porquês, como tu disseste, nunca fechar a porta a que Deus possa trabalhar. Que há milagres extraordinários à nossa espera na nossa vida, coisas que nós nem sonhamos para nós, que Ele está à espera de fazer através de nós. Nós temos uma manhã de desafio hoje, sabem? Está calor, já estamos aqui há bastante tempo, há muitas crianças na sala. É bom nós ouvirmos este barulho que sentimos tanta falta durante tanto tempo das nossas crianças. É importante que elas estejam cá. Mas também é importante que nós, como pais, consigamos mantê-las em silêncio o mais possível. E ajudemos a que elas se mantenham em silêncio, estando também nós em silêncio. Porque se falarmos para o lado, elas vão ter a tendência a falar mais alto, por cima de nós. E eu peço que durante uns curtos momentos, que eu prometo-vos que não vai ser muito, mas que tentemos manter a reverência, porque mais rapidamente e mais proveito poderemos ter durante estes momentos também. O nosso amigo David Tavira lançou aqui o sermão desta manhã sem saber, porque falou nos porquês. Recordam-se, na escola sabatina ele começou a falar dos porquês. E de facto eu gostava de começar por falar nas perguntas, não só que nós fazemos a Deus, mas que as crianças normalmente fazem aos seus pais. Eu não sei se as tuas filhas são ou não de fazer muitas perguntas em casa, tu disseste que elas perguntam à mãe, tu só dizes sim ou não, não é? Mais nada. Mas também é o que a Bíblia diz para nós fazermos, é sim, sim, não, não e pouco mais. A minha filha não é de fazer muitas perguntas, ela quando era pequenina normalmente explicava-me as coisas, chegava ao fim e perguntava, não é papá? Ela é mais de explicar do que ter a curiosidade de saber, sempre foi assim, mas eu não. Eu quando era miúdo realmente fazia muitas perguntas. Às vezes até fazia perguntas com um certo benefício próprio. Eu lembro-me de ser miúdo e de querer muito uma raquete de ping-pong. Queria muito uma raquete de ping-pong. E de estar, vivia em Lisboa nessa altura, numas férias com os meus pais, e fui com a minha mãe às compras e pedi-lhe uma raquete de ping-pong e ela disse que naquele mês que não era um mês muito bom para as despesas. E eu perguntei o que eram despesas. E ela começou a dizer que despesas é tudo aquilo... A conversa foi mais ou menos assim. Não é que eu me lembre rigorosamente, mas a ideia é esta. Que naquele mês havia muitas despesas, que as despesas eram as coisas que nós tínhamos que comprar com a receita que tínhamos. E eu perguntei o que era uma receita. E ela começou a dizer que a receita era o dinheiro que nós obtínhamos por causa do trabalho que durante o mês nós fazíamos. E eu perguntei porque é que tínhamos muitas despesas em relação às receitas. Eu sei que ao fim da quarta ou quinta pergunta, eu tinha a raquete na mão. Porque, de facto, muitas vezes os pais não têm a paciência para responder às nossas perguntas e começam até a arranjar uma maneira de nos entretermos com as outras coisas. Eu sei que vocês estão-se a rir, mas fizeram a mesma coisa com os vossos filhos. Eu, quando penso nesta história, lembro-me de uma pequenina história que eu vi há alguns anos. Vocês não levam a mal que eu a conte. Não é pela piada que ela tem, mas é pelo significado que muitas vezes isto tem na nossa vida. De um pai... Podia ser uma mãe, não tem nada, não é o ser o pai, a mãe muitas vezes fazem as mesmas coisas com certeza, que estava a ler o jornal ou a ver televisão, que estava entretido com qualquer coisa sua e o filho chegou a casa e começou-lhe a fazer perguntas. Ó pai, porquê é que o mar é salgado? Enfim, eu não te sei responder muito bem porque é que o mar é salgado. Desculpa lá, neste momento eu não te consigo, mas eu vou saber e depois respondo-te. Olha, porquê é que as nuvens estão no céu, pai, e as nuvens não caem? Oh, filho, isso é muito difícil de explicar, tem a ver com meteorologia, eu não sei se tu tens idade para saber isso. Olha, porquê é que as estrelas brilham? Olha, se esperares um bocadinho à hora de jantar, eu vou-te explicar. O menino começou a perceber a impertinência do pai e perguntou-lhe, olha lá, tu ficas aborrecido quando eu te faço perguntas? E o pai respondeu, não filho, se tu não fizesse essas perguntas, como é que tu ias aprender? E de facto nós vemos que muitas vezes nós falhamos em dar as respostas quando elas nos chegam dos nossos filhos, ou porque não temos atenção, ou porque nós próprios não estamos atentos aos momentos em que eles as fazem. E a história que eu gostaria que nós partilhássemos esta manhã é de uma pessoa que de facto fazia perguntas. E que, por ter um Deus maravilhoso,
obteve as respostas no momento em que precisava delas. E eu gostaria que pudéssemos começar, não na história deste personagem, mas onde a história dele na Bíblia começa, que é no capítulo 1 de João, nos versículos 29 a 31. Nós vamos ler o texto. Eu vou ler na versão do livro, porque é mais simples e mais próxima da nossa linguagem. Se calhar pode estar um bocadinho diferente da linguagem da tradução que possam ter na vossa Bíblia. A história da personagem desta manhã, que o irmão Filipe já fez o favor de ler um pequenino texto sobre ele, começa em João 1, 29 a 31, onde o seu nome não é citado. O texto diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se e disse: olhem, ali está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É ele de quem eu falava quando disse: esse que vem depois de mim é muito maior do que eu, porque existia antes de mim. Eu não sabia que era ele, mas tenho estado a batizar com água, a fim de o revelar ao povo de Israel. No momento do batismo de Jesus, João Batista anuncia a todas as pessoas que estão a ouvir que aquele é o Cordeiro de Deus. A irmã White diz no livro Mensagens Escolhidas, no volume 1, conta-nos um pequenino momento em que havia muitas pessoas que estavam ali a ouvir João Batista a dizer aquelas palavras, anunciando quem era o Cordeiro de Deus. Estava entre eles Natanael. E o texto da irmã White diz assim: Natanael ouviu João quando apontou ao Salvador e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Natanael olhou para Jesus, mas ficou decepcionado com o aspecto do Salvador do mundo. Poderia ele, Jesus, que denotava sinais de luta, de pobreza, ser o Messias? Jesus era um operário. Ele trabalhava com humildes trabalhadores. E Natanael afastou-se dele. Não formou, porém, decisivamente a sua opinião quanto ao caráter de Jesus. Ajoelhou-se sob uma figueira, indagando de Deus se de facto aquele homem era o Messias. Eu gosto tanto da história de Natanael, é sobre ele que nós vamos falar hoje. É uma personagem de quem a Bíblia fala tão pouco, mas tem uma riqueza extraordinária neste momento em que ele está e vai para debaixo de uma figueira. A primeira lição que nós podemos tirar deste texto da irmã White é que é muito importante, mesmo quando nós temos dúvidas, quando temos questões, os nossos porquês, como tu disseste, nunca fechar a porta a que Deus possa trabalhar. E ele não fechou. Ele disse: será que este homem de facto pode ser o Messias, com este aspecto, com esta aparência? Pode ser este? Mas foi para debaixo da figueira e foi indagar a Deus. Chegou o momento de nós vermos a história de Natanael, agora sim citado com o seu nome. Vamos um bocadinho mais à frente nos versículos, passar do 31 para o 43, e vamos vendo a história. Não a vamos ler toda. Eu tenho a certeza que todos a conhecemos aqui esta manhã, mas vamos parando para refletir sobre aquilo que o texto tem tão rico para nós. Mais do que eu possa dizer, importa ver o que é que o texto nos diz. Versículo 43. Um dia depois, Jesus resolveu ir para Galileia. E encontrando Filipe, disse-lhe: vem comigo. Filipe era de Betsaida, a terra natal de André e de Pedro. Filipe, por sua vez, foi ter com Natanael e contou-lhe: encontramos aquele acerca de quem Moisés na lei e os profetas escreveram. O seu nome é Jesus, filho de José de Nazaré. Nós vemos aqui um primeiro personagem que é Filipe. Filipe é o exemplo daquilo que nós podemos chamar um discípulo convicto. Ele aceitou Jesus com um simples convite de Jesus. Não lhe explicou muita coisa, não lhe deu uma grande lição, não foi necessário nenhum milagre. O texto é curto, nós não sabemos se os textos, as conversas, os diálogos foram rigorosamente assim. Mas a Bíblia tem o que é mais importante nós compreendermos. E o que a Bíblia quer que nós compreendamos aqui, o que a Bíblia deseja que nós compreendamos aqui, é que bastou Jesus dizer: vem comigo, para Filipe o seguir. E imediatamente Filipe começa a anunciar a Jesus a outras pessoas. É o tal discípulo que faz discípulos imediatamente. Eu ouvi, segui Jesus e vou convidar outros. Filipe era assim. Tinha um impulso tremendo no seu coração de falar de Jesus. Mas mais importante do que isso, é que ele se recorda, quando vai falar com Natanael e dizer: eu encontrei aquele de quem a lei e os profetas falam. É importante compreender que Filipe o aceitou porque sabia de quem estava à espera.
E nós, de facto, para anunciarmos aos outros a segunda vinda, o bem que Deus faz à nossa vida, aquilo que podemos usufruir na vida da igreja, sem conhecer estas coisas, na teoria e na prática, nós não vamos conseguir anunciar. Quando Filipe se lembrou de dizer a Natanael que encontrei aquele de quem fala a lei e os profetas, o comentário bíblico adventista do sétimo dia explica-nos que ele se lembrou principalmente, como todos os judeus, do texto de Deuteronômio 18:15. Eu vou lê-lo aqui, se quiserem abrir, sintam-se à vontade. Eu vou ler mais textos assim, muito de seguida. Deuteronômio 18:15 dizia: O Senhor vosso Deus fará levantar-se do vosso meio um profeta semelhante a mim, entre os vossos irmãos, um homem que deverão ouvir e a quem deverão obedecer. Quem é que escreveu estas palavras? Eu já ouvi. Quem disse? Moisés. Muito bem. Moisés escreveu o livro de Deuteronômio. E quando ele diz um profeta semelhante a mim, não está a dizer que Jesus era semelhante em natureza a Moisés. Não é isso que está em causa, porque o texto explica a seguir em que é semelhante a Moisés. O homem que deviam ouvir, que se deveria levantar entre o povo, deveria ser obedecido. E esse homem era Jesus. Era aquele que todos aguardavam em Israel e que Filipe estava agora a anunciar a Natanael. Quando Filipe diz, levantou-se, apareceu aquele que nós estamos à espera, eles conhecem a Tora, eles conhecem os profetas, eles sabem quais são as características que este homem tem que ter para ser identificado como o Messias. É isso que nós vemos, por exemplo, em João 6,14, quando Jesus fez a multiplicação dos pães. E o texto é escrito em João: quando o povo se deu conta daquele grande sinal, exclamou, sem dúvida, é este o profeta cuja vinda nós temos esperado. Eles sabiam de quem estavam à espera. Filipe anunciou Jesus a Natanael. Vamos ver a resposta de Natanael. Recordam-se, o título do sermão desta manhã é o cético sem dolo. Ele foi cético no momento em que viu Jesus a ser anunciado como o Cordeiro. E vai ser cético agora, quando Filipe lhe diz, encontrei aquele que nós aguardamos. Natanael pergunta assim, de Nazaré? Perguntou Natanael admirado. Versículo 46, se me quiserem seguir. Poderá vir daí alguma coisa boa? Aparece aqui, como vos disse Natanael, o tal cético, mas um cético sincero. Ele faz uma pergunta sinceramente. Será que vem alguma coisa de bom de Nazaré? Ele ouve, mas duvida. Interroga-se sobre Jesus no batismo. Interroga-se novamente sobre Nazaré. Nós não sabemos muito sobre Natanael, mas sabemos duas coisas que eu peço que possamos ver em dois textos diferentes. Em primeiro lugar, nós sabemos que Natanael, segundo nos diz João 21:2, era de Caná. Caná era uma aldeia, Caná da Galileia, muito perto de Nazaré. Reparem como é curioso que um simples preconceito entre duas aldeias muito próximas possam fazer com que ele duvide de que alguma coisa venha de bom daquela aldeia. Sabem, eu sou do norte do país, o sítio onde vivi toda a vida chama-se Oliveira do Douro, até casar. Não é uma cidade muito grande, naquela altura ainda era mais pequenino do que agora, e fica junto a uma outra freguesia que se chama Avintes. Ali, fronteira com fronteira, e são as duas partes da mesma cidade que é Vila Nova de Gaia. E mesmo assim, sabes o que é que eu vou dizer a seguir, não sabes? Mesmo assim, nós, os de Oliveira do Douro, éramos os marroquinos para os de Avintes, porque estávamos um bocadinho a sul, e os de Avintes, como a Joana, eram os espanhóis para nós, porque estavam um bocadinho a norte. E havia uma antipatia muito grande, não é nada contra ti, Joana, mas é verdade. Eram os marroquinos e os espanhóis, porque nós duvidávamos uns dos outros. Quando jogávamos futebol era muito duro, quando as pessoas se encontravam, brincavam. Eles para nós sempre foram os broeiros, porque tinham a broa. E nós para eles éramos os marroquinos, porque não éramos portugueses, estávamos a sul. Era assim, como acontece se calhar se eu perguntar aqui com os setubalenses e os palmelões. Há sempre uma característica, uns da pesca e outros da agricultura. E para Natanael, quem vinha de Nazaré não podia ter credibilidade. Vem alguma coisa boa de Nazaré. Os preconceitos muitas vezes impedem-nos de facto de ver as coisas melhores que as outras pessoas têm. E Natanael, antes de pensar no Messias que podia vir, pensou naquele homem que vinha de Nazaré e do qual não podia vir grande coisa, dizia ele. Talvez os irmãos possam não saber, eu também não sabia antes de ter feito o estudo, é que Natanael tem outro nome na Bíblia e por isso ele aparece tão pouco. Natanael é dito nas descrições dos discípulos, que está em Marcos 3, 16 a 19, aparece aí com outro nome. E nós temos que o encontrar com outro nome por exclusão de todos os outros que nós sabemos quem são. Vamos ler. Diz assim. Assim se chamavam os 12
que Jesus escolheu Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago e João, que eram filhos de Zebedeu, a quem Jesus chamou filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que viria a traí-lo. Entre estes, quem será Natanael? Bartolomeu. Portanto, Natanael era o filho de Ptolomeu, era Bartolomeu. E vemos que ele não tem assim tanta importância na Bíblia que mereça muitas explicações, para além das duas que eu acabei de dar, mas este momento é que vale a pena que nós possamos falar. Mesmo cético, e há uma frase extraordinária de Filipe, porque não vai convencer Natanael a segui-lo estudando a Tora, não vai falar nos profetas, porque ele já sabe isso, não lhe vai prometer milagres. Filipe vai se virar para Natanael, e quando Natanael diz, de Nazaré, será que vem alguma coisa? O que é que Filipe lhe vai dizer? Era tão bom seria que nós pudéssemos dizer isto às pessoas, só isto. Olha, eu quero-te falar de Jesus, aqui na nossa cidade de Setúbal. E as pessoas diziam, de Jesus? O que é que eu posso aprender de Jesus? E nós dizíamos só, vem e vê. Anda à minha igreja ver. Anda à minha casa fazer um culto de sexta-feira. Anda a ver como é que eu me comporto durante o dia-a-dia. Vem e vê. É difícil, não é? Quando hoje em dia é preciso grandes aulas de apologética para convencer sobre de onde é que vem Deus, como é que Jesus pode ser o Filho de Deus, como é que a criação surgiu. Andamos preocupados com essas coisas todas, quando de facto o maior testemunho é aquilo que as pessoas podem ver no que Jesus fez na nossa vida. Vem e vê, disse Filipe. E Natanael foi ver. Chegamos ao ponto principal do encontro entre Jesus e Natanael. Versículo 47. Vamos continuar a acompanhar este momento. Ao aproximarem-se, Jesus disse, aí vem um homem honesto, um verdadeiro filho de Israel. Jesus agiu como se já conhecesse Natanael e fez o maior elogio que se poderia fazer a um israelita. Um verdadeiro filho de Israel, diz a minha versão. Vamos ver o que é que quer dizer ser um verdadeiro filho de Israel, segundo o comentário bíblico adventista do sétimo dia. Segundo o comentário, o verdadeiro israelita é o que serve a Deus com um coração sincero. E acho que a Miriam já nos fez uma explicação muito boa hoje de manhã do que é que significa um coração sincero. É agir de acordo com as convicções e é crer de acordo com a lei. E de facto o que Jesus diz de Natanael, mesmo sem Natanael ter falado nunca com ele até aquele momento, é que ele é um verdadeiro israelita porque serve Deus com um coração sincero. É o próprio Jesus que explica o que é um coração sincero. Se nós formos ao momento entre Jesus e a samaritana, que se passa junto ao poço, nós vemos Jesus a dizer em João 4, no capítulo 4 do livro de João, chega a hora, e é agora mesmo, em que os que verdadeiramente adoram a Deus devem adorá-lo em espírito e em verdade. É assim que o Pai quer que nós o adoremos. Deus é espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Um verdadeiro israelita é aquele que procura adorar a Deus em espírito e em verdade, de consciência limpa. Mas vamos pegar ainda nas palavras de Jesus usando uma outra tradução, se calhar mais próxima da vossa. Diz assim na Almeida Revista e Corrigida: Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse de Natanael: eis aqui um verdadeiro israelita em que não há dolo. A versão do Filipe não diz dolo, não é? Diz nada, que em nada é falso. Nada falso. Portanto, não há dolo. A palavra dolo é muito curiosa. Normalmente, quando nós a ouvimos na televisão, ouvimos que houve alguém que cometeu um crime, mas foi sem dolo, sem culpa, sem uma intenção. O dolo quer dizer isso. Mas é muito interessante quando nós conseguimos compreender, e o comentário explica isso. Eu não sei grego, nunca estudei grego, mas os livros estão lá para isso. A palavra dolos, em grego, tem a ver com o isco que se usa para a pesca. Quando Jesus diz, não se esqueçam quem é que está ali com Jesus, provavelmente André e Pedro, pescadores, está ali Filipe de Betsaida, e Jesus não vai dizer esta palavra cara, jurídica, este homem não tem dolo. Não foi isso que ele disse àqueles pescadores, não foi isso. O que Jesus disse foi, está aqui um homem sem isco. É alguém que se aproxima de Jesus, que se aproxima dos outros, sem a intenção de pescar. Entendem o que é que quer dizer pescar? De falsidade, de truques.
Ele vai sem maniatar a verdade. Ele procura Jesus sem procurar, ao mesmo tempo, influenciar a resposta de Jesus ou lançá-lo. É o contrário, por exemplo, do que se vê com os fariseus quando fazem a pergunta em relação ao dinheiro, em que nós vemos que o procuram colocar Jesus numa posição muito difícil, não é? E Jesus vai responder: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, dizendo de quem é a face que está nessa moeda. Isso era um truque, era um isco. Mas Jesus diz: este homem vem até mim sem iscos, sem truques. Que grande lição neste pequenino texto. Ao contrário dos hipócritas que estão em Mateus 6:2, que estão a dar dinheiro na igreja para os outros verem, ao contrário de Mateus 7:5, sobre o cisco no olho e a trave no nosso próprio olho, em que nós estamos preocupados com o juízo sobre os outros, ao contrário dos fariseus, que punham muitas cargas espirituais e materiais sobre os crentes, este homem, na primeira vez que esteve com Jesus, Jesus diz: este homem está-me a procurar sem falsidade, sem nenhum truque, vem de coração aberto. Este homem que duvidou de Jesus quando João Batista o anunciou como Cordeiro de Deus, que duvidou de Filipe quando lhe disse que ele vinha de Nazaré, Jesus diz: este homem vem sem truques. E esta é uma grande lição para nós. Será que nós nos aproximamos de Deus com os nossos truques? Com os nossos iscos, como disse o David aqui, a negociar, não é? Eu faço isto se tu fizeres aquilo. Ou tentando tapar aquilo que é a nossa mais profunda convicção, o nosso pensamento, não querendo entregar tudo aquilo que temos cá dentro com o medo de ser transformados. Sabem que o medo da transformação é muito difícil. Passar por mudanças, principalmente do caráter, é um processo muito difícil. E Natanael estava preparado para esta transformação porque ia sem iscos. Há uma ideia linda que aparece no comentário bíblico. Eu tenho que partilhar convosco esta manhã, que vocês podem encontrar em Lucas 2:25, aplicado a Simeão. Simeão era um homem, como sabem, que aguardava Jesus intensamente. Queria ver o Salvador antes de morrer. A ansiedade de Simeão era ver o Salvador antes de morrer. E o texto bíblico fala sobre isso, diz assim: naquele dia estava justamente no templo um homem chamado Simeão, o dia da dedicação de Jesus no templo. Este homem era morador em Jerusalém, um crente dedicado ao Senhor, cheio do Espírito Santo, que vivia constantemente na esperança do breve aparecimento, e agora vem o texto que eu quero partilhar convosco, do consolo de Israel. Que imagem linda, meus queridos irmãos. Jesus, para Simeão, era o consolo de Israel. E o comentário bíblico diz isto: para Natanael e para aqueles que aguardavam ver o Messias a chegar no seu tempo, Messias era o consolo. Quando nós pensamos na palavra consolo, pensamos em quê? É o contrário do quê? Do sofrimento, da dor, da angústia, da dúvida. O consolo é o que alivia tudo isto que eu acabei de dizer. E Natanael, para além de ir sem iscos a Jesus, queria encontrar este consolo. Para ele, provavelmente, porque a Bíblia tem estes símbolos para nós chegarmos às conclusões que a Bíblia quer que nós chegamos, e chegamos a elas pelo Espírito, não há outra maneira de chegar. É assim que nós aproximamos da palavra. O consolo de Natanael era tirar a dúvida de se aquele homem era de facto o Cordeiro de Deus, porque ele queria seguir o Cordeiro de Deus. Ele não queria seguir um homem que não fosse o Cordeiro de Deus, mas queria com certeza seguir aquele que era o Cordeiro de Deus. O consolo de Israel é aquele que traz a paz, o alívio, a esperança. Esta era a sinceridade de Natanael, mesmo que ele não aceitasse imediatamente as palavras de João Batista, mesmo que não aceitasse logo que alguma coisa boa pudesse vir de Nazaré. E isto, meus queridos irmãos, ainda hoje, eu espero que não fiquem chocados, eu não vou fazer aqui o consolo de um lado e as regras do outro. Não é isso, meus queridos irmãos, eu não vou fazer isso. Mas vou dizer que o verdadeiro crente, ainda nos dias de hoje, não é aquele que vai à frente no caminho da fé. Nem é aquele que é mais rigoroso no cumprimento de todas as regras. Mas é aquele que sinceramente quer o consolo de Deus através de Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro crente. As regras, o caminho da fé, tudo aquilo que é o nosso exemplo cristão, são consequências de procurar incessantemente o consolo de Deus. Porque nós podemos ter as nossas casas, os nossos trabalhos, podemos ter a vida organizada e os nossos filhos a crescer, e mesmo assim nos faltar qualquer coisa.
e essa angústia que todos os homens aspiram, que não sabem que aspiram. Viktor Frankl, um homem que escreveu sobre a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto, ele sobreviveu ao Holocausto, e ele diz que todos os homens têm que viver com o sentido da sua existência. Mas a maioria dos homens não sabe que o sentido da existência é conseguir obter o consolo de Deus. Só este consolo faz sentido. Vamos continuar nesta pequenina conversa entre Jesus e Natanael. Natanael fica muito surpreendido, sabem? E quando Jesus lhe diz: aqui está um verdadeiro israelita, ele podia ter dito: obrigado, realmente eu sou um verdadeiro israelita. Ou então podia ter dito: com falsa humildade ou com verdadeira humildade? Não, eu não sou um verdadeiro israelita, tu estás enganado a meu respeito. Mas não era assim o Natanael, é por isso que eu gosto tanto dele, sabem? A mim valeu-me uma raquete de ping-pong. A ele valeu-lhe conhecer Cristo. Porque aquilo que ele vai fazer é uma pergunta. Natanael deixa sempre a porta aberta a Deus com perguntas. Perguntas sinceras, de um verdadeiro israelita. Natanael vai perguntar assim: como sabes o que sou? Como é que tu sabes o que é que eu sou? Porquê é que tu estás a dizer que eu sou um verdadeiro israelita? Eu nunca te vi. Tu nunca me viste a mim. Como sabes o que sou? Perguntou Natanael. E Jesus vai lhe dar uma resposta que só Jesus é que podia dar, por inspiração do Espírito Santo. Jesus vai lhe responder assim: vi-te debaixo da figueira ainda antes que Filipe te tivesse encontrado. Bom, já sabem pelo rumo do nosso sermão esta manhã que temos de fazer um parênteses porque temos de falar da figueira. Porque realmente a figueira na Bíblia tem um significado extraordinário, irmãos. Esta foi uma das coisas que eu mais gostei de ver esta semana ao pensar em cada um de vocês para este sermão. A figueira na Bíblia é extraordinária. Há 2 textos que falam precisamente sobre o que é figueira no pensamento de Deus para o seu povo, para cada um de nós. Nós vamos encontrá-lo, se quiserem apontar, em Miqueias 4:4. É um texto que fala sobre a figueira, que diz assim: assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. E o segundo texto está em Zacarias 3:10, que diz assim: naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu companheiro para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Nestes 2 textos nós vemos estes 2 profetas, Miqueias e Zacarias, a associar 2 árvores de fruto mediterrânicas que existiam em abundância em Israel, a figueira e a vinha, às promessas de Deus sobre prosperidade e proteção. Quando Deus fala na Bíblia, nestes 2 textos, em vinha e figueira, está a falar da promessa de que o povo vai ser próspero e de que vai estar seguro sobre ele. É uma promessa para o povo. A figueira é um sinal de paz. É um sinal de paz para com Deus. É um sinal de paz de cada um individualmente e do povo, da proteção de Deus. E este fruto aparece em vários momentos da vida de personagens bíblicos, mas já não ligado, infelizmente, à paz. Ligado a momentos de expectação e de dúvida. É o que acontece com Natanael. Ele foi debaixo da figueira porque tinha uma dúvida. E foi orar para debaixo da figueira para saber se aquele era o Cordeiro de Deus. Mas vamos comparar com Adão e Eva. Recordam-se da figueira em Adão e Eva? O que é que aconteceu? Eu vou parar um bocadinho para deixar novamente o silêncio imperar. É pena que eu tenha que parar para isso acontecer, mas nota-se imediatamente a diferença. Obrigado por isso. O que aconteceu com Adão e Eva é que eles foram à figueira não para se ajoelhar em oração, mas no momento a seguir a terem pecado e a descobrirem, infelizmente pelo pecado, que estavam nus, foram à figueira para se tapar. Colheram umas folhazinhas, cozeram as folhas, está em Gênesis 3:7, diz assim: foram abertos os olhos de ambos, conheceram que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Eles não foram à figueira para procurar Deus. Eles foram à figueira para obter objetos que escondessem a nova vergonha que eles sentiam de Deus. Estão a ver 2 posições que nós podemos ter no modo como nos aproximamos de Deus? E, queridos irmãos, eu falo para mim, e sei que muitos que estão aqui esta manhã se juntam àquilo que eu vou dizer no seu pensamento, nas suas orações. Quantas vezes é que nós nos sentimos nus, nos sentimos envergonhados perante Deus, e em vez de nos colocarmos debaixo da proteção das folhas grandes das figueiras da oração, nós procuramos tapar os nossos erros perante Deus. Nós fugimos da sua presença porque não temos coragem de orar.
porque é tão mau e nos envergonha de tal forma o que temos para lhe dizer com o coração aberto, que às vezes não temos coragem de ir à presença da santidade que é Deus. E o próprio Jesus ilustrou isto, novamente através de uma figueira, no texto de Mateus 21, 18 a 22. Eu não vou ler o texto todo, não vos quero amassar demais, mas conhecem a história. Jesus cruza-se com os seus discípulos por uma figueira, e quando olha para ela vê folhas lindíssimas, mas na altura dos figos não vê nenhum figo. E ao olhar para ela diz que nunca mais se produza fruto em ti e ela vai secar completamente. E os discípulos vão ficar muito admirados. E Jesus vai-lhes dizer: se tiverem fé e não duvidarem, farão não só o que eu fiz a esta figueira, como dirão a este monte: levanta-te e atira-te ao mar, e assim sucederá. Podem pedir o que for em oração, que se quererem vão receber. Imaginem Natanael. Ele estava com certeza com os discípulos junto de Jesus naquele dia. Se calhar ninguém como ele compreendeu o que Jesus estava a dizer, porque ele tinha estado a orar debaixo de uma figueira. Natanael compreendeu que este Jesus, que tinha poder para secar esta figueira, tinha poder para conhecer o coração dele e responder às suas orações. E que era verdade que tudo o que lhe pedissem lhes seria dado, porque Natanael tinha pedido a Jesus para revelar se ele era ou não o Messias, e Jesus já tinha visto, quando ele estava a fazer esta oração, a sinceridade do coração de Natanael. E que de facto era a fé, a ligação do poder de Jesus ao poder de Natanael e dos discípulos. Há um texto em Efésios 2,8, eu não vou parafrasear agora, mas que fala da fé e da graça. O pastor António Amorim, muitas vezes, e todos o conhecemos, diz que a fé e a graça são como um aperto de mão entre Deus e o homem, em que a graça é mão de Deus e a fé é mão do homem. Sem a graça de Deus e a fé do homem, não há aperto de mão. E de facto o que Jesus estava a dizer era: sem fé vocês não vão conseguir fazer nada, mas com fé não só secarão figueiras, não só deslocarão montes, mas as maiores maravilhas podem acontecer na vossa vida. Foi isso que Jesus quis mostrar, secando aquela figueira. Estamos quase a terminar a conversa entre Jesus e Natanael. Jesus tinha dito que o vira debaixo da figueira. E então Natanael, o cético, que tinha duvidado das palavras de João Batista, que não acreditava que tinha nada de bom de Nazaré, este cético ganhou um fôlego tremendo, porque compreendeu que aquele homem lia ao coração e que via que ele o procurava, que ele queria o consolo de Israel. E vai dizer 3 coisas. Natanael disse, versículo 49, Mestre, tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. Este cético, sem culpa, sem dolo, que tinha duvidado se aquele era o Messias, orou a Deus por direção, em silêncio, viu o seu pedido respondido e agora vai muito mais longe. Ele diz 3 coisas sobre Jesus, imediatamente. Testemunha que Jesus é o mestre, o rabi, o professor, a quem todos deviam seguir e obedecer. Testemunha que Jesus é o próprio Filho de Deus, que sabe e que conhece tudo, até o seu próprio pensamento. E diz que Jesus era o esperado Rei de Israel, que vinha na linhagem de Davi. É isso que quer dizer Rei de Israel. Jesus, meus queridos irmãos, como Natanael diz nesta pequenina frase, está tudo resumido aqui. Jesus é aquele que veio para nos ensinar o exemplo do caráter do Pai, como devemos agir perante os outros, como devemos tratar o nosso corpo, como nos devemos comportar em sociedade. Jesus é o que nos vem a ensinar, é o Mestre. Jesus veio para salvar, porque sendo Filho de Deus, sendo o próprio Deus, se fez homem para morrer por nós. E Jesus veio libertar, porque como Rei de Israel, ele demonstrou a todas as pessoas à sua volta que não montou um reino aqui, mas iniciou um reino de graça. Um reino de graça que cura a doença, que cura a angústia, que cura tudo aquilo que é o sofrimento do ser humano. E finalmente, Jesus vai perguntar a Natanael, depois de ouvir esta forte declaração sobre ele: acreditas nisso só por eu te dizer que te tinha visto debaixo de uma figueira? Tu vais ter provas muito mais fortes do que esta. É realmente como eu te digo, onde ver o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem até mim, o Filho do Homem. Eu gosto muito deste texto, sabem, irmãos? Toda esta conversa é extraordinária quando nós paramos 10 minutos para pensar nela. Porque Jesus, ao dizer a Natanael que o tinha visto,
levou Natanael a compreender o sobrenatural. Tu só podes saber isso sobre mim porque Deus te revelou. E então vai dizer, tu és mestre e filho de Deus e rei de Israel. E Jesus vai lhe ensinar uma coisa que nós nunca nos podemos esquecer. Jesus vai dizer assim, é verdade, eu sou isso tudo, mas tu vais ver abrir-se à tua frente com os milagres, com as palavras, com as conversões, com a morte, com a ressurreição, com a ascensão de Jesus, com tudo isto que vai ser extraordinário que tu vais assistir. Tu vais ver o céu aberto. Mais importante do que tu me reconheceres como Deus é que a porta está aberta. Quando Jesus diz que vai haver anjos a vir do céu à terra, está a relembrar a visão que foi dada a Jacó. Anjos a ministrarem de Deus para a terra. Jesus é a presença de Deus nesta terra. E quando ensina isto a Natanael, pela primeira vez vai usar uma expressão que só Jesus usou a si mesmo. É importante que tu saibas que eu sou Deus, mas eu quero me identificar contigo como homem. E Jesus vai dizer pela primeira vez, filho do homem. Jesus amou-nos de facto de tal maneira, como diz em Filipenses 2, que é importante que compreendamos que Ele é Deus na terra conosco, mas que nunca nos esqueçamos. Que adotou uma condição humana tão intrínseca, tão profunda conosco, que sofreu como nós, viveu como nós, foi tentado como nós, morreu como nós, mas ressuscitou como nós esperamos ser ressuscitados. E que hoje continua a ministrar no céu em nosso favor com a forma humana. Porque Jesus, sem deixar de ser divino, e eu não vou fazer agora uma teologia do livro de Hebreus, mas nós estudamos Hebreus há pouco tempo. Jesus, sem deixar de ser divino, terá a forma humana para sempre. Ele amou-nos de tal maneira que não sentiu vergonha de dizer, eu sou o filho do homem e vou sê-lo para sempre, porque eu passei a ser o vosso irmão mais velho. Eu passei a ser aquele que vos ama de tal maneira que nunca mais vai deixar de ser como vós. Foi isso que Jesus disse a Natanael. Pergunta Ellen White no livro Mensagens Escolhidas, não nos conviria irmos para debaixo da figueira para estar com Deus quanto ao que é verdade? Não estariam sobre nós os olhos de Deus como estiveram sobre Natanael? Eu acho muito curioso, estas coisas não são por acaso e a inspiração trabalha sempre. Ellen White está a querer que cheguemos a estas conclusões fazendo perguntas, porque perguntar era a natureza de Natanael. Estão a ver o curioso? Ela está a perguntar como Natanael perguntaria. Será que não devíamos ir para baixo da nossa figueira perguntar a Deus sobre a nossa vida? E será que se isso acontecesse, não estariam sobre nós os olhos de Deus? Nós sentimos isso, meus queridos irmãos. Sempre nas nossas orações, nós sentimos verdadeiramente isso. Será que nós temos as nossas pequeninas folhas de figueira, que são ótimas, que nós temos que continuar, mas que muitas vezes nos podem aliviar a consciência quando nos dirigimos a Deus? A nossa pequenina meditação que lemos, a nossa escola sabatina no final do dia, uma oração rápida antes de almoçar e descansamos a nossa consciência. Ou estamos à espera debaixo da oração de facto, de que Deus nos toque e que nos console? Qual foi a última vez que nos sentimos verdadeiramente consolados por Deus, meus queridos irmãos? Diz a irmã White que o que Jesus respondeu a Natanael, mais coisas verás, isto é o que nós havemos de ver, diz ela, se estivermos verdadeiramente unidos a Deus. Continua ela, Deus quer que confiemos nele e não nos homens. Deus deseja que tenhamos um coração novo, deseja conceder-nos revelação da luz, bênçãos do trono de Deus. Vai a Deus, diz-lhe qual é a tua necessidade, pega na Bíblia e procura na Bíblia tesouros escondidos. Isto é que é a verdadeira oração. Deus de facto deseja ver cada um de nós na nossa figueira. Que nós não nos fiquemos pelas folhinhas da figueira a tapar as nossas imperfeições e os nossos pequeninos erros, porque há milagres extraordinários à nossa espera na nossa vida, coisas que nós nem sonhamos para nós, que Ele está à espera de fazer através de nós. Ele só quer que nós vamos para debaixo da nossa figueira, com pureza de coração, à procura dEle. Será que há alguém aqui hoje que tem um problema de saúde que não consegue resolver, que preocupa, que está desanimado, que tem uma falta de força anímica? Alguém em casa que possa ter falta de vir à igreja, mas não consegue cá entrar por qualquer motivo, ou não tem a vontade suficiente para aqui chegar?
Se esse é o nosso caso, vamos para debaixo da figueira e vamos à procura de Deus, porque Ele quer nos tocar e quer dar-nos consolo. Será que há alguém aqui que tem a família a desabar? Pode acontecer. Muitas vezes nós não falamos sobre os assuntos. A igreja já não é, e em muitos aspectos ainda bem, um sítio onde as pessoas revelem a sua vida privada de uma forma completamente aberta. Mas há muito sofrimento na família. Pode haver casais e pais e filhos que não se consigam falar dentro de casa. Pode haver um filho que nós gostássemos de ver aqui na igreja e que ainda não chegou. Pode haver alguém que não consegue abraçar outra pessoa, apesar de todos os dias dizer olá ou dizer adeus. Tal o afastamento que se gera. E se isso acontecer, ainda é tempo para ir debaixo da figueira, sozinho ou em família. Porque ainda há uma última bênção que Deus tem para cada um de nós, que pode inaugurar muitas outras bênçãos até ao final da nossa vida. Ou será que ainda há aqui alguém que falta entregar qualquer coisa a Deus? O momento do seu batismo pode ainda não ter chegado, porque ainda há uma dúvida doutrinária. Vá à figueira e peça a Deus para esclarecer. Ou porque ainda há um vício ou um hábito que ainda não foi deixado para trás. Antes de tentar eliminar esse vício, vá até à figueira e entregue a Deus. Ou pode haver até algo que afaste o nosso pensamento de Deus em relação à sua existência e ao poder que Ele tem sobre nós. Não tentemos na nossa força resolver, meus queridos irmãos, mas vamos em oração. Uma oração que pode ser num quarto, numa varanda, numa cozinha quando o resto da família está a dormir, numa madrugada, ou num resto de dia no regresso a casa, num autocarro ou num comboio. Pode ser em qualquer sítio, porque Deus não nos limita no espaço. Porque, ao contrário de Natanael, que estava fisicamente abrigado do sol naquela figueira, Deus quer estar connosco em qualquer sítio onde nós estejamos. Quer se encontrar connosco. Quer ser o nosso consolo. Que Ele possa ser o vosso consolo. Um bom sábado a todos.